Sawadee krap, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Thai, um podcast focado em Tailândia para que você saiba mais sobre o país e possa tirar dúvidas e planejar sua viagem da melhor forma. Venha assistir mais um episódio incrível com a gente. Se você quer saber tudo sobre o Festival das Lanternas, fica comigo nessa live que eu vou te falar agora. Vou te trazer muita coisa hoje para que você possa aproveitar da melhor forma o Festival das Lanternas na Tailândia. Sawadee krap, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Thai. Sejam bem-vindos a mais uma live tailandiano para que a gente possa trazer um pouquinho para vocês de como funciona, o que é o festival, como aproveitar esse evento maravilhoso que a Tailandiando oferece os ingressos, os pacotes, os passeios, os grupos, expedições, tem tudo o que a gente oferece para vocês poderem aproveitar o melhor desse evento que é o Festival das Lanternas. Primeira coisa que eu queria falar em relação ao festival, tá? É a data que ele acontece, tá? Muitas pessoas perguntam, mas por exemplo, eu vi gente aqui colocando, eu vou em setembro, eu tô em outubro, dezembro eu tô na Tailândia, quero visitar o Festival das Lanternas. O Festival das Lanternas, ele acontece em novembro, tá? Porque ele acontece na 12ª lua cheia do calendário Lana, do calendário lunar. E claro, isso é uma questão que, por ser uma comemoração considerada religiosa, ela não vai acontecer todos os meses do ano ou em outras épocas do ano. Eu vou contar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o Ano Novo, o Réveillon nosso ocidental, mas falando em termos de Ipeng, né, que é a comemoração que acontece, ele acontece sempre em novembro por conta dessa data, da lua cheia em si, tá? E aí eu queria falar em relação a isso, por quê? Por que novembro, né? Novembro eu quero já falar um pouquinho sobre o clima em novembro, que é importante. Novembro é um ótimo clima para viajar para a Tailândia, é o início da alta temporada, o início da boa temporada, né? Quando está acabando ali outubro, como a gente sempre fala, é um mês de transição, então outubro ainda pode sim ter momentos de chuva ou dias um pouco mais longos de chuva, mas novembro começa já a entrar numa época muito boa. Ainda não está tão quente quanto é, por exemplo, março e abril, mas novembro é um momento em que também já não tem mais tantas chances de chuva quanto outubro, setembro, por exemplo. Então, isso faz com que o festival ele seja maravilhoso para poder aproveitar. E aí uma coisa, quando a gente está falando de clima, novembro e Chiang Mai, que são as montanhas do norte da Tailândia, lá em cima já, próximo do Mianmar, do Laos, Camboja, que também está bem próximo da China, é que ali já começa a ficar um pouquinho frio nessa época do ano, tá? Então, novembro, dezembro é um pouco frio. Mas é frio, meu Deus, eu vou pegar... Não é nada de neve, nada que você vê lá no Japão, Coreia, essas coisas lá para cima. Mas por você estar próximo das montanhas, pode ser um pouco frio. Nos últimos 2 anos, né, a gente sempre fala para as pessoas, durante o Festival das Lanternas, leva uma blusinha ali, se prepara e tal. Fininha mesmo, alguma coisa fininha, para não passar frio, mas nos últimos 2 anos a gente não precisou, assim, de verdade. 2023 teve um pouquinho de... 2022 teve um pouquinho de vento, tava bem frio, assim, durante a cerimônia do festival, mas 23 e 24 não teve realmente nenhum tipo de problema com relação ao frio, tá? Então isso é importante vocês saberem, mas é bom estar prevenido ali, preparar para levar pelo menos uma blusinha fininha, um casaquinho, para pelo menos na volta não passar frio, tá? E como eu falei, em relação ao festival, que é importante explicar para vocês o que é, né? O festival, ele não é apenas uma comemoração onde se soltam lanternas, onde de repente junta esse monte de gente, coloca a lanterna, balão pro alto e acabou. Ele, como eu falei, ele é uma comemoração, de certa forma, religiosa, baseada nas crenças do povo Lana, que é o povo do norte da Tailândia. Né? E este evento, né, o que a gente chama de Festival das Lanternas, ele se chama Ipeng, Y-I-Peng, ou Y-I-E-E, depende muito de como se escreve, mas ele é o Ipeng. Então essa comemoração, né, é realmente
um momento muito importante para o povo do norte tailandês, é uma data muito, como que eu posso dizer, emocionante para eles também. Eles adoram esse período, eles se preparam. É como se fosse, por exemplo, o Ano Novo para a gente no Brasil, guardadas suas proporções, tá? Mas com as lanternas, né, os budistas eles acreditam que realmente quando você solta isso, você está mandando embora as doenças, os pensamentos ruins, as coisas que realmente não foram muito boas. Você está liberando tudo isso para que o próximo ciclo, né, do calendário Lana ele seja um novo ciclo com bons pensamentos, com novos objetivos. Então é realmente uma coisa muito parecida com o que a gente tem ali na parte de pular ondinhas ou dos ritos que a gente tem aí durante o Réveillon, né, o Ano Novo Ocidental. Então este é o Ipeng. Junto com a comemoração do Ipeng, o Ipeng ele só acontece no norte da Tailândia, né? Chiang Mai, Shanghai, Pai, Lampang, Lampung, toda aquela região lá em cima do norte da Tailândia, eles comemoram porque tem uma influência muito grande do povo Lana. Junto com a comemoração do Ipeng, tem o Loi Krathong, que é uma outra comemoração, que é onde eles colocam os barquinhos feitos de folha de bananeira, com flores e tudo mais, e com velas iluminados nos rios. Então, isso acontece em toda a Tailândia, não é somente no norte da Tailândia. É claro que, como acontece no mesmo tempo, no norte acaba comemorando tudo junto. Então, se você vai ver nas ruas, por exemplo, pessoas que estão soltando lanternas e a mesma pessoa está colocando o barquinho ali nos rios, nos lagos, nos pequenos lugares onde tem água que eles podem realmente ali, de certa forma, colocar como uma oferenda. Eles colocam isso, né, esse barquinho de folha de bananeira, que é o Krathong, eles colocam nos rios principalmente como uma oferenda para a deusa Pramekonka, que é a deusa da água. Então é uma forma deles realmente também que eles colocarem esse barquinho como um pedido de desculpa por eles terem aí usado toda aquela água a favor deles, ou por terem poluído de alguma forma. Então é um pedido de desculpa para eles poderem realmente ali também ter esse ano, vamos dizer assim, de certa forma renovado. Tá? Então, dito isto aqui, né, do que significa, o que é o evento, ou o que são os eventos, a gente começa a falar em relação aos eventos que em si são, de certa forma, criados de uma maneira turística, vamos dizer assim. Tá? Então, existem alguns eventos na Tailândia, no norte da Tailândia, né, em Chiang Mai principalmente, que são eventos focados para a soltura das lanternas, né, do Ipeng, que é o evento onde se solta as lanternas. E, obviamente, tem diversos eventos que acontecem em toda a cidade e você consegue aproveitar alguns desses eventos nos dias em que acontecem aquela comemoração. Este ano, o Ipeng é comemorado no dia 5 de novembro. E em alguns lugares você consegue aproveitar, tanto no dia 5 quanto ou no dia 6. Né? O dia mesmo em si é o dia 5. O dia 6 ele é meramente uma comemoração, de certa forma, turística, para que as pessoas consigam aproveitar isso também no dia seguinte, ou de repente, para quem não consegue no dia 5, aproveitar no dia 6. Tá? Então, basicamente é isso. E como eu falei, existem diversos eventos que são organizados para que as pessoas possam soltar as lanternas, para que possam ter essa comemoração, essa celebração durante essa data muito famosa. Então hoje, a Tailandiando ela é parceira de dois eventos muito grandes, dois eventos principais do Festival das Lanternas. Então a gente, por conta disso, a Tailandiando oferece os ingressos para o festival, para os dois eventos principais, e também organiza, por exemplo, transporte, como é o caso do que a gente tem para o CAD, que é o CAD, né, o CAD Komloi. Mas
os principais eventos em que a Tailandiando hoje organiza os eventos e revende esses ingressos em si e também ajuda na organização dos transportes, por exemplo, que são organizados por nós, Tailandiando, são o CAD, né, que é o maior evento hoje aí, que conta com 10 mil pessoas, 10, 12 mil pessoas, e o CIMAS, né, que é o Chiang Mai Authentic Sky Lantern Festival, que ele é um evento menor, que conta com 3 a 4 mil pessoas, mas ele é um evento que ele ainda tem alguns ingressos. O que acontece, né? O CAD hoje ele é muito mais famoso por conta de diversas questões, ele é muito mais famoso. Então, por isso, os ingressos dele acabam muito rápidos. E aí, os outros ingressos começam aí realmente a acabar um pouco depois de que o CAD já está um pouco aí sem ingresso. Tá? Então isso é importante da gente poder falar. E aí outros eventos que acontecem também em Chiang Mai, né? Além dos que eu falei aqui, o CAD e o CIMAS, que é o Chiang Mai Authentic Sky, é um evento que você também consegue encontrar no site da Tailandiando para comprar os ingressos, que ainda tem ingresso lá. Além desses, também existem os eventos Ipenglana em Mai Dou, que é o próximo da universidade. E esse evento ele é muito antigo, ele acontece já há muito tempo, né? A primeira vez que nós fomos no evento do Festival das Lanternas foi em 2016, quase 10 anos atrás, né? E o Mai Dou ele já existia, só que ele era um evento na época muito difícil de conseguir ingresso, porque o CAD não existia ainda, porque não tinha outros eventos maiores ou que ficaram famosos, né? Vamos dizer assim. Então o Mai Dou ele é muito difícil. Além disso, tem o Heritage, que ele foi dividido, então as pessoas que organizavam esses eventos também estão organizando outros eventos, como o Authentic Sky. E aí tem também, como eu falei, o CAD e o Heritage, que é o CAD e o Authentic, que são os dois que a Tailandiando oferece, os ingressos. E além disso, esses eventos que eu falei são eventos pagos, né? Além disso, também existe o evento gratuito, que é o evento aberto. E esse evento, o governo tailandês organizou isso para poder realmente, de certa forma, ajustar a forma como acontecia a comemoração do Ipeng nas ruas. Por quê? Lá em 2016, por exemplo, quando a gente esteve a primeira vez no Festival das Lanternas, era uma questão que as pessoas faziam na rua, não tinha ainda tanto turista quanto tem hoje, indo para essa comemoração, mas já estava começando a encher bastante. E ali na rua, tanto os turistas quanto os tailandeses acabavam soltando às vezes embaixo de árvore, embaixo dos fios, em diversos lugares em que isso atrapalha muito, não só parte de tráfego aéreo que eles tiveram que fechar, né, depois de um tempo, mas também com parte de ver árvores pegando fogo, fio dando curto. Então, assim, é uma coisa muito perigosa. Então, o que eles fizeram foi, eles proibiram essa soltura na cidade mesmo, ali na cidade de Chiang Mai. Algumas pessoas soltam, mas eles vêm e tomam, às vezes, a lanterna, apagam, então evitem fazer isso. E eles transferiram essa parte gratuita, aberta, para longe da cidade. E aí, realmente, eles conseguem organizar todo mundo. A única diferença é que assim, não, eu vou então aproveitar para fazer o evento gratuito e vou no evento gratuito. O evento gratuito tem uma dificuldade grande, né? Que é a questão de transporte. É muito difícil você chegar. Por quê? O evento gratuito não existe uma organização de transporte, vamos dizer assim, como os eventos pagos. Então, você tem que chegar lá pelo seu transporte e a hora de voltar pode ser muito difícil, porque às vezes não tem transporte suficiente esperando lá, talvez não tenha, se você demorou um pouco mais, você não vai conseguir transporte de volta nesse evento gratuito. Então, tudo isso faz com que seja difícil. Mas, ainda assim, é um evento para você poder soltar sua lanterna, fazer seus pedidos, pedir coisas boas para você, né, e liberar de repente o que não foi tão bom. E com isso você ainda consegue aproveitar esse evento, caso você não tenha conseguido ingresso do Festival das Lanternas, né? Do festival pago, vamos dizer assim. Então é importante que você saiba dessas informações na hora de organizar a sua viagem. Não, eu vou fazer então de qualquer forma o evento gratuito porque eu não quero gastar. Não tem problema, só esteja ciente dessas questões, de chegar e tudo mais.
E uma outra questão, que é um dos principais motivos que as pessoas pegam os eventos pagos, é que nos eventos pagos, eles organizam as pessoas, eles pedem para esperar todo mundo para soltar as lanternas juntas para dar esse visual que a gente tem aqui, né? Então isso é uma questão. Já no evento gratuito, eles tentam, só que é difícil você fazer com que as pessoas entendam que existe uma programação, que você precisa fazer aquilo certinho, porque cada um vai trazer sua lanterna, ou vai comprar a lanterna lá, não tem uma coisa de não vai acender agora, porque as pessoas vão soltando a lanterna ali, então é difícil eles manterem essa organização para que todas as lanternas subam juntas. Então é uma questão importante que precisa ser colocada também aí na hora que você está pensando, não, eu só quero aproveitar o evento gratuito, que vai ter bastante tailandês no evento gratuito, porque as pessoas não querem pagar, os locais às vezes não pagam para ir nos eventos fechados, né? Então isso é uma coisa legal, um ponto positivo. Só quero ir para aproveitar o evento, para ver como é e tudo mais. O evento gratuito vai servir muito bem para você. Ah não, eu estou indo para a Tailândia para este período, novembro, porque eu quero participar do Festival das Lanternas, porque é muito importante para mim, sempre foi o meu sonho, quero ter boas fotos, quero ter bons vídeos. O evento pago tende a ser melhor. Porque, como eu falei, eles tentam segurar para organizar, para que as pessoas soltem todas juntas, fogos e tudo mais. Então isso são coisas que realmente as pessoas acabam aí ponderando na hora de organizar ou na hora de reservar ou não o seu ingresso para o Festival das Lanternas. E aí em relação à diferença dos eventos, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre os eventos que a Tailandiando oferece. Antes de eu falar dos eventos que a Tailandiando oferece, eu queria falar sobre as oportunidades que a gente tem para que você consiga aproveitar o Festival das Lanternas, tá? Então, hoje nós temos a venda dos ingressos. Então, se você entra no site da Tailandiando, que eu vou colocar, já está aqui na verdade. Você entra no site da Tailandiando, que é esse que eu estou colocando aqui agora, tailandiando.com ou reservas.tailandiando.com, você vai conseguir entrar lá e entender quais são as oportunidades que a gente tem. Mas hoje nós temos os ingressos, que você pode entrar e comprar esses ingressos no site. Lembrando que o CAD está com ingressos quase esgotados já. Nós abrimos recentemente um segundo lote que a gente conseguiu de ingressos. Então, tem ingressos VIP e Premium ainda disponível. Então, esses você consegue já entrar e conseguir aí reservar os seus ingressos o quanto antes. Precisa falar com a nossa equipe, tá bom? Pro CAD, precisa falar com a nossa equipe antes. Pro Authentic, nós temos alguns ingressos disponíveis ainda. E aí, o Authentic, ele tem VIP e Premium liberados também no site, tailandiando.com ou reservas.tailandiando.com. Lá você vai encontrar informações para que você consiga acessar o site para reservar os ingressos do Festival das Lanternas, tá? Ingressos é um dos serviços que a gente consegue oferecer para que você consiga visitar o festival. Ah, não queria só o ingresso, eu queria de repente uma coisa mais organizada, eu queria que vocês organizassem tudo para mim e para que eu tivesse só que comprar minha passagem e ir para a Tailândia. Então, a gente consegue fazer isso com os pacotes, tá? Só que tem uma questão que os pacotes estão com pouquíssimas disponibilidades. Então, a gente está tentando ao máximo aí conseguir mais hotéis e tudo mais, só que os hotéis eles já estão se esgotando também, porque se os ingressos estão se esgotando, os hotéis também estão se esgotando. Então, hotéis bons eu tô falando, tá, gente? Os hotéis que a gente trabalha, que são hotéis 3 ou 4 estrelas, que são bons hotéis dentro dos pacotes. Então, vocês podem, de certa forma, tentar ali falar com a nossa equipe para entender como reservar um pacote de viagem completo para a Tailândia durante o Festival das Lanternas. Nós temos pacotes de 10, 12 e 15 dias. A gente também consegue aí, não, eu preciso de 17 dias, preciso de 20 dias. A gente consegue personalizar esses pacotes, tá? Então, estes são pacotes de viagem personalizados durante o Festival das Lanternas. Ah, mas eu não quero 2025, eu quero só 2026. Então, já fala com a nossa equipe, porque a gente consegue já organizar tudo isso para vocês. Lembrando que estes pacotes e também os passeios da Tailandiando, você consegue pagar em real e no cartão de crédito, tá? Então, fala com a nossa equipe. Somente o Festival das Lanternas que precisa conversar com a equipe para entender se é possível ou não pagar no cartão de crédito, dependendo do evento que você quer, tá? E, obviamente, pagar em real, que é o que a Tailandiando traz de facilidade para vocês. Em real, já incluindo IOF, incluindo as taxas. Lembra que o IOF aumentou bastante aí, mas a Tailandiando não mudou ainda os preços relacionados ao IOF.
tá? Então é importante que vocês já se organizem também. Eu quero viajar já no ano que vem. Então precisa entender que existe a mudança do IOF que vai entrar em breve no site, mas neste momento ainda não entrou. Então, pacote de viagem completo para o festival, Ano Novo ou qualquer época da Tailândia, nós temos estes. Mas para o festival, como eu falei, a busca está muito grande e a disponibilidade está muito baixa. Então a gente já tem vários pacotes que estão vendidos e alguns ainda a gente consegue organizar com hotéis 3 ou 4 estrelas, tá bom? E aí, obviamente, uma outra coisa que ainda temos algumas vagas, e aí isso é importante que a gente coloque aqui também, é a vir em grupo, né, as expedições pela Tailândia, que a Tailandianda organiza mensalmente. Então a próxima expedição vai ser a do Festival das Lanternas e começa no dia 1 de novembro. São 12 noites e 13 dias, então é do dia 1 ao dia 13. Você tem essas expedições para poder aproveitar, essa expedição para poder aproveitar em grupo com guia falando português, com guia brasileiro acompanhando durante todo o trajeto. Então isso é uma forma legal de você poder visitar o festival. Você vai estar com um grupo de pessoas, né, que você vai conhecer em Bangkok e depois vai viajar com essas pessoas durante toda a Tailândia. Mas este é um pacote em grupo, tá? Não é um pacote mais personalizado como a gente faz. Então ele tem aí dias fixos, atividades já fixas, mas ele também, assim como os pacotes, essa expedição em grupo, essa viagem em grupo, ela inclui hospedagem, voos internos, os transfers e translados pelas ilhas, os barcos, né? Os principais passeios e o ingresso VIP para o Festival das Lanternas. Já está garantido dentro dessa expedição. Tá? Então isso é uma coisa para vocês poderem saber e podem, quem tiver interesse já para poder garantir, por exemplo, pode entrar em contato com a nossa equipe tailandiana que responde através desse número que eu deixei fixado aqui. Então também é uma coisa para vocês poderem aí se organizar e, obviamente, tem o interesse em ir em 2025, você já está muito atrasado para poder reservar esse ingresso, tá? Então reservar o ingresso, o pacote ou a viagem em grupo que ainda tem 4 vagas. Então entre em contato com esse número que está aqui para poder garantir sua vaga. Agora eu queria falar um pouquinho, como eu falei, sobre os eventos, né? Sobre o CAD, que são os eventos que a Tailandianda oferece os ingressos. São o CAD e o CIMAS, né, que é o Chiang Mai Authentic Sky. Eu vou falar Authentic que fica mais fácil. O CAD e Authentic, que aí vocês conseguem se localizar também. Tá? Então, como eu falei, o CAD ele é o maior evento hoje em Chiang Mai, conta com 10 mil pessoas. O ano passado foram 8 pessoas, esse ano eles estão planejando aí 10 a 12 mil pessoas. Né? Isso em cada dia de evento. Tá? Só para vocês terem uma noção, o ano passado a Tailandianda teve mais de 1.000 pessoas no evento, somente brasileiros e portugueses com a Tailândia. Isso é maravilhoso, assim, muita gente mesmo, muitos ingressos vendidos para poderem aproveitar da melhor forma o evento, tá? O CAD, ele é um evento que ele conta com ingressos VIP, Standard, VIP e Premium, tá? São 3 categorias de ingressos e as principais diferenças são, falando mais do evento em si, local onde tem a alimentação, tá? O Standard ele vai ficar um pouco mais cheio, tem menos opções também de comida. O VIP ele tem uma organização um pouco melhor do que o Standard ali, tem um pouco mais de opções. E o Premium, aí ele é bem mais... Tem fila, tá, gente? Não vou falar que não tem fila porque são 10 mil pessoas. Mas o Premium ele tem mais opções, é um pouco mais dividido e tem menos fila para pegar comida, por exemplo. Então isso tudo acaba aí garantindo uma organização melhor também na hora de pegar comida. E fora isso, a principal mudança, né, a principal diferença é a distância do palco. Então o Standard fica bem para trás, o VIP fica no meio, é um círculo, né? Então depois eu posso até trazer aqui o mapa do evento, mas está no site também. E ele é um círculo, então o círculo, a parte de fora, o anel, vamos falar, o anel de fora tá o Standard, o anel do meio tá o VIP e o anel interno ali, o anel menor é o Premium, que está próximo do palco. Então tudo isso tem um palco, que é esse palco que está aqui, ó, esse palco rosa. Então todo mundo que está aqui, está próximo, está aqui, a gente está provavelmente no VIP aqui.
na área do VIP, quase no Premium já. Então aqui você tem a distância do palco, então tem Standard, VIP e Premium de distância do palco que formam um círculo. Então isso é uma coisa para pensar em relação às diferenças em relação aos ingressos. Só que hoje o CAD já está com ingressos praticamente esgotados. Ainda existem alguns ingressos, como eu falei, VIP e Premium, do segundo lote da Tailandiando, que a gente conseguiu recentemente. Então é interessante que vocês entrem em contato para poder já reservar o ingresso Premium ou VIP de vocês. Tá? Outra coisa em relação aos ingressos Standard, VIP e Premium do CAD é o transporte. Aí uma coisa muito importante que eu preciso falar. No ano passado, nós fizemos o transporte Tailandiando, que é ônibus ou van, organizado pela Tailandiando, por essa agência que está falando aqui agora nessa live, organizado pela Tailandiando, com a Tailandiando no ponto de encontro, tudo bonitinho, para que vocês possam ir no ônibus de uma forma mais confortável. E o ano passado, esta opção foi opcional, não era uma coisa garantida, não era incluído e tudo mais. Só que tivemos problemas porque o evento ele organiza o transporte próprio dele saindo de um ponto de encontro da cidade. Né, que o ano passado foi no Maya Shopping e esse ano é no Payati, que eu não lembro o resto do nome, mas esse ano é num local diferente. Mas o ano passado o organizador colocou em dois lugares diferentes, tanto o Standard, que usa o Songthaew, que é um carrinho bem local do norte da Tailândia, que é tipo um tuk-tuk, mas ele é uma picape com um pau de arara, é como o pessoal chama, um pau de arara. Ou para quem fez VIP, para quem pegou VIP Premium, ia com o van saindo do Maya Shopping. E o que acontece o ano passado, algumas pessoas decidiram não pegar o transporte Tailandiando e falaram, eu vou com o transporte do evento. Só que, transporte do evento vamos dizer que tinha 10 mil pessoas, vamos dizer que 8 mil pessoas resolvem ir com o transporte do evento. Vai ter muita fila, vai ter muita gente, tem trânsito, tem tudo. Gente, tem muitas pessoas nesse dia. São milhares de pessoas em Chiang Mai nesse dia, indo para diferentes eventos. A gente está falando de um evento. E aí eles tiveram problemas na ida, porque tinha muita fila no local onde o organizador coloca. Lembrando que a Tailândia não organiza esse evento. Quem organiza é uma empresa de Chiang Mai. Nós revendemos o ingresso. E algumas pessoas acabaram indo com esse evento. E na volta, o evento também teve um pouco de problema, porque as pessoas demoram para sair, aí às vezes a van já foi muita gente embora, e aí, obviamente, se foram todas as vans embora, quem ficou para trás por último precisa esperar as vans voltarem. E nisso tivemos problemas porque pessoas que decidiram não pegar o transporte Tailandiando acabaram ficando sem esse transporte no final, ou tiveram que esperar muito no transporte no final para voltar para a cidade de Chiang Mai, porque o evento acontece um pouco distante, que eu vou falar um pouco em breve. Então, essas pessoas tiveram um pouco de dificuldade. Enquanto o ônibus Tailandiando encheu o primeiro ônibus, saiu, encheu o segundo ônibus, saiu, terceiro, quarto, foram saindo os ônibus, para quem estava ali no horário também, obviamente, as pessoas já conseguiram aproveitar, estavam em Chiang Mai, tudo tranquilo, enquanto nós ficamos esperando um pouco ali e a gente viu que tinha muita gente tendo dificuldade, não só brasileiro, mas do mundo inteiro. Porque o evento, obviamente, tem toda essa dificuldade. Então, a gente precisa deixar bem claro que isto foi o ano passado que teve esse problema. E o que nós fizemos esse ano foi, a Tailandiando só vende o ingresso com o transporte Tailandiando, até que nós tenhamos lugares nos ônibus e van. Tá? Então, isso foi uma coisa que nós fizemos esse ano para que todo mundo tenha uma boa experiência no transporte. A gente não quer que vocês estejam aí, eu não posso, não consigo chegar, ou de repente na hora de voltar não tenho o meu transporte. A gente quer que vocês realmente estejam no local para poder aproveitar, curtirem a noite, e na hora de voltar conseguirem entrar no ônibus. Saiba que tem que esperar o ônibus encher, mas pelo menos você tem o seu transporte garantido ali na hora de voltar. Então foi isso que a gente fez para o CAD, tá? Isso é exclusivo para o CAD, porque é o evento que hoje nós temos mais ingressos vendidos. E aí uma questão que é importante em relação a isso, que eu já falei dos transportes, para quem pegou o transporte, para quem pegou o ingresso, mas não tem o transporte Tailandiando, de repente pegou o ingresso em outro lugar e está assistindo aqui, a gente ajuda todo mundo, como a gente já falou. Existe o transporte para o Songthaew, que é Standard, né? O transporte do Standard é o Songthaew, como eu falei, é o pau de arara tailandês.
E para quem reservou VIP Premium, tem o transporte com a van que sai de um outro ponto de encontro. É importante que você olhe no seu ingresso onde é o ponto de encontro. Quem reservou com a Tailandiando e tem o transporte Tailandiando, você precisa ir para o ponto de encontro da Tailandiando, não para o ponto de encontro do evento, tá? Se você não tem certeza, manda mensagem para o número que está aqui embaixo ou para a sua consultora da Tailandiando e pergunta: oi, qual é o meu ingresso? Qual é o meu transporte? Tá bom? Só para você ter certeza de que você está com essa informação na sua cabeça e que você anota essa informação. Tira print, guarda essa informação para que você depois lá no dia não se perca, tá? Uma outra questão é que aí agora a gente vai falar do Authentic, né, que é o CIMAS, que é o Authentic, o Chiang Mai Authentic Sky Lantern Festival. Esse, como eu falei, ele é um evento menor, então ele é um evento aí que conta com 3 a 4 mil pessoas. Ele acontece numa região também fora de Chiang Mai, mais distante de onde acontece o CAD, tá? Então um está mais para o sul, outro está mais para o norte. E é um evento que ele tem aí uma pegada um pouco mais local, vamos dizer assim. Também é um evento fechado, é um evento pago. Uma coisa interessante é que ele só tem 2 categorias de ingresso, então ele tem somente VIP e Premium. E a mesma coisa, o que muda na questão dos ingressos, VIP e Premium, do Authentic, é comida, porque tem lugares separados para comida também. Então, neste caso, o VIP vai estar um pouco mais cheio do que o Premium, porque só tem essas 2 categorias de ingresso, eles não têm o Standard. Uma coisa também que muda muito e é muito legal, isso é muito legal em relação ao Authentic, é que o transporte, e aí, de novo, não tem disponibilidade, não existe o transporte tailandiano para o Authentic, tá? O Authentic é um transporte da organização que sai da Chiang Mai Railway Station, que é a estação de trem de Chiang Mai. Mas é uma coisa que é muito legal do Authentic, para quem reservou ingresso premium do evento Authentic, você vai ter aí o transporte sendo feito de trem. Então é muito legal porque você tem a oportunidade de dar uma pequena voltinha de trem, são 60 quilômetros, né, cerca de 40 minutos, 1 hora de trem. Dar uma pequena voltinha de trem desde Chiang Mai até o ponto onde é feito o evento, onde é organizado o evento, né, o Authentic. Então isso é muito interessante porque você consegue aproveitar, se você, principalmente para quem não teve a oportunidade de andar de trem na Tailândia, porque eu sei que muita gente vai sair de Bangkok, vai passar no trem noturno, vai passar a noite para chegar em Chiang Mai. Mas muita gente também não vai conseguir pegar esse trem, eu sei disso, porque já aconteceu com a gente. Muita gente não vai conseguir pegar esse trem e vai ter que ir de ônibus, vai ter que voar e tudo mais. Então é importante que vocês saibam que este evento, eles têm um trem que vem de Bangkok somente pro evento, e esse trem vai levar as pessoas que são do ingresso premium direto para o local do evento. É muito legal mesmo. Porque a gente sempre fala aqui, e se você for buscar aqui os últimos episódios que falam de... Tem um episódio que a gente fez, deve ter uns 3, 4 meses, sobre transportes na Tailândia. E o que eu falo sobre trem é muito assim, é incrível andar de trem na Tailândia. Se você puder andar de trem um pouquinho só na Tailândia, é maravilhoso, principalmente com o cenário do norte da Tailândia. São 60 quilômetros e tudo mais, mas é uma experiência que você vai ter de andar de trem na Tailândia. É muito legal mesmo, tá? Então isso é uma coisa interessante do Premium, sobre o transporte. E aí tem o VIP, né, pro evento do Authentic, que ele é feito com ônibus ou van. Também saindo do Chiang Mai Railway Station, que é a estação de trem de Chiang Mai. Então isso é muito importante de vocês saberem, tá? É um evento, como eu falei, ele é menor, ele é um evento também mais novo, e um evento com um pouco mais cultural do que o CAD também, quando a gente começou a oferecer em 2022, ele também contava com 3.500, 4.000 pessoas, era um evento bem menor, e também tinha uma questão um pouco mais cultural. Então agora, né, que ele explodiu e tudo mais, ele conta com uma coisa um pouco mais turística, vamos dizer assim, ele ganhou mesmo um ar mais turístico, a gente vê que obviamente não tem como segurar, porque vai ganhando fama e vai perdendo um pouco da questão local, né? E aí, ainda em relação ao Authentic, uma coisa interessante é porque ele também tem um custo-benefício, né? Ou pelo menos o custo do ingresso,
ele é mais baixo do que o do CAD, né? Então, o CAD, o preço do Standard do CAD é o preço do VIP do Authentic. Então, assim, realmente são eventos diferentes e o Authentic ele tem um custo do ingresso um pouquinho mais baixo. Tá? Então, essas foram as principais informações em relação a esses eventos. E eu quero colocar de novo, o transporte tailandiano somente está disponível este ano, 2025, para o CAD. Se no próximo ano a gente entender que realmente tem uma busca maior para o Authentic, que a gente realmente ali consegue organizar essas duas logísticas, porque, gente, vocês não sabem o que tem por trás de organizar um simples, entre aspas, transporte entre um lugar e outro na Tailândia, principalmente num dia desse, é muito difícil, é uma logística muito grande. Então, por isso que a gente esse ano só tem o CAD, e se o ano que vem a gente entender que por algum motivo, né, faz sentido a gente trazer para o Authentic também, a gente vai colocar isso para que seja organizado também para o Authentic, tá? Para quem está aqui, de repente, já pensando em qual evento e tudo mais, os lugares, né, onde acontecem os eventos, eles são, de certa forma, distantes da cidade de Chiang Mai, tá? Você pode, sim, ir até este local com um carro, de repente você contratou um motorista, de repente você contratou alguma coisa, você pode, porque é um estacionamento muito grande mesmo, e você consegue chegar. Tá? Mas, para você entender onde é o lugar onde acontece o festival, o CAD acontece numa cidade, num local chamado Mae-on. Mae, tipo mãe, só que sem o tio. Mae-on. Onde acontece o festival CAD. Tá? É um lugar que está aí a 1 hora mais ou menos de Chiang Mai, um pouco mais para nordeste. E o evento Authentic, ele acontece num lugar chamado Lampung, e acontece justamente na White Bridge de Lampung, na Ponte Branca de Lampung, que é onde chega o trem e para poder desembarcar o pessoal para poder aproveitar o evento. Tá? Então, este local ele é onde acontece o Authentic. Tá? Então, são dois lugares distantes de Chiang Mai e que é importante você saber que vai ter trânsito. Ah, mas eu quero então tentar pegar um Grab e ir até lá. Tá bom, você pode conseguir um Grab talvez até lá, só que a volta vai ser difícil se você não tiver o seu transporte ou se você não tiver alguma forma de transporte. Então pensa sempre nisso, porque é uma questão muito interessante para você na hora de organizar aí o seu dia. E uma coisa em relação a organizar o dia, gente, por favor, não coloquem mais atividades no seu dia do Festival das Lanternas, porque dia muito cheio, é um evento muito importante, muitos de vocês estão sonhando com isso há anos, muitos de vocês estão viajando para a Tailândia somente para isso, então não coloca mais coisa nesse dia, deixa esse dia pro Festival das Lanternas, tá? E aí, uma coisa que é importante falar, mas é porque eu ouvi falarem por aí que a tailandiana não pode entrar com ônibus. Gente, não em mentiras da internet. Tem pessoas mal intencionadas que estão o tempo inteiro criando notícias falsas para poder ganhar a cima de vocês. Comprou o ingresso tailandiano, tem o ônibus tailandiano, tudo organizado, muito bonitinho, tá tudo certo. Eu sei, a Tailandiano, ela é muito forte, ela é uma marca muito famosa, ela é uma agência muito organizada e que o ano passado a gente vendeu muitos ingressos. E isso faz com que as pessoas queiram criar mentiras ou algumas coisas nesse sentido. Não acreditem, tá tudo certo. Venham nos dois eventos, venham aproveitar esse evento maravilhoso que é o Festival das Lanternas, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pergunta para nossa equipe, como alguns de vocês fizeram. Gente, falaram isso aqui de vocês lá em outro lugar, falaram isso de vocês em outra agência, em outro grupo. É isso mesmo? Não, pera, putz, que chato falar isso. Não é. Não, então tá bom, então eu vou continuar comprando com vocês porque vocês estão me garantindo. É isso. Pergunta pra gente antes de achar que tem alguma coisa errada, tá bom? Isso é muito importante porque realmente é triste que algumas pessoas precisem de alguma coisa nesse sentido para que você aqui não confie na Tailandiano, que é a principal agência de turismo na Tailândia. E vocês vão fazer o pick-up em qual lugar da cidade. O transporte tailandiano, ele não faz o pick-up, tá? Existe um ponto de encontro, onde todo mundo tem que vir até esse ponto de encontro para que a gente consiga se organizar.
vai ser um ponto de encontro próximo da cidade antiga e somente para quem reservou o ingresso com a Tailandiando. Então, eu tenho um amigo que ele reservou o CAD, só que reservou em outro lugar, reservou no site oficial, reservou não sei aonde. Posso levar? Não dá, porque os ônibus eles estão com lugares ali já certinhos, já está tudo certo, tem uma capacidade, então não vai conseguir embarcar com pessoas que não compraram o ingresso com a Tailandiando, tá bom? Então isso é importante. Ainda tá a definir qual vai ser o ponto de encontro, tá? Isso a equipe vai informar mais próximo da viagem, então fica ligado no WhatsApp da Tailandiando, fica ligado aí no Instagram aqui, ativa o sininho para você saber. Quando tiver certinho, a gente coloca para vocês ali, para vocês saberem onde é o ponto de encontro para sair pro festival da Tailandiando, tá? Vamos ver, muitas perguntas legais, muitas coisas interessantes. Quero comprar os ingressos. Dr. Milhas, fala com a nossa equipe. Não temos só o translado, tá, Ellen? Você perguntou isso, não temos só o translado. Isso é isso. Se você comprou, você precisa ir, só o ingresso, você precisa ir direto lá no ponto de encontro do organizador, e aí realmente é com o organizador, tá? A gente realmente não vende só o ingresso separado, porque como eu falei, a nossa ideia é que quem comprou com a Tailandiando, quem confiou aqui e veio realmente na Tailandiando, a ideia é que essas pessoas tenham prioridade nesse transporte e que seja de uma forma muito mais organizada do que o evento lá, do que o organizador do evento coloca. Gente, e eu não tô falando aqui que vocês vão ter perrengue com a organização do evento, que vai ser ruim, que vai ser péssimo, que meu Deus, é o fim do mundo. Não é. É só porque a gente organizou somente para os clientes, para os viajantes que estão com a Tailandiando, tá? Agora, você, Ellen, que você está com o ingresso comprado, somente o ingresso, e não tem o transporte, chega cedo no ponto de encontro da organização do evento. Não fica esperando, eu sei que eles estão até as 4 lá com o transporte. Não fica esperando, chega cedo. Tá marcado para 2 da tarde, tá marcado para 1, chega meio-dia, mas chega cedo. Porque assim que começa a chegar pessoas, eles começam a liberar vocês para saírem na van, no ônibus, no tuk-tuk, no Songtail, eles começam a liberar. Então chega cedo para você não ter problema, tá? Porque isso vai influenciar no seu dia também. E, gente, na hora de voltar também, voltando do evento, principalmente quem está com o transporte do evento, soltou a lanterna? Sai! Não fica esperando, ai meu Deus, eu quero ver a última lanterna subir. Não fica esperando, porque é muita lanterna. Imagina que são 20 mil lanternas subindo no evento, ou 7 mil lanternas no caso do Authentic. É muita lanterna, gente. Então, se vocês ficarem esperando, vocês vão acabar não conseguindo, de fato, pegar o transporte. Então, soltou sua lanterna, fez o que você queria, sua cerimônia, curtiu, suas fotos e tal. Conta ali 20, 30 minutinhos, vai embora. Já pega ali a fila, transporte e tal, e aproveita para não ficar muito tarde. Porque se fica tarde, todo mundo pensa, eu quero ver a última lanterna, todo mundo espera, fica aquela filona no final e as pessoas não conseguem pegar, tá? Já falei sobre a distância, já falei sobre a parte de transporte, diferenças e tal. Uma coisa sobre crianças, tá, gente? É importante vocês saberem que é possível, né, aproveitar o Festival das Lanternas com crianças, mas precisa ter em mente que é um evento com muita gente. É um evento que é à noite, então a criança pode acabar ficando um pouco mais irritada porque ela pode estar com sono. É um evento que mexe com fogo, então isso também é uma coisa que é para você ter que colocar na sua mente. Como é a sua criança? Você conhece a sua criança? Ela é uma criança que fica irritada à noite? Ela é uma criança que tem medo de fogo? Ela é uma criança que não gosta de estar com muita gente? Como tá isso? Como é isso? Como que é a criança? Então é importante vocês colocarem isso já na hora de trazer a criança para um evento desse, porque é um evento muito grande. É como se fosse um show. Pensa num show, você levaria a sua criança? Sim ou não? E aí você pode entender melhor isso. Uma coisa que eu acho que é importante também a gente colocar é a parte de passeios, tá, gente? Os passeios, eles ficam muito cheios nesse período. Então, o evento acontece no dia 5. Do dia 1 ao dia 10, os passeios em Bangkok e Chiang Mai vão estar muito cheios, podendo ser feitos com ônibus, com mais pessoas. Realmente
é um período muito atípico. Então, os 4, 5 dias antes do evento e os próximos 4, 5 dias depois do evento, vai ter muita gente nas cidades, e é importante que você coloque isso em mente. O turismo muda, o atendimento dos tailandeses muda, as pessoas ficam diferentes, o tratamento fica muito diferente, o trânsito é diferente, tudo é muito diferente. A comida no restaurante demora mais, vai faltar, de repente, manga para fazer o mango shake, que eu adoro. Então, assim, é um dia onde, de fato, é como o Réveillon em alguns lugares do Brasil. Falta água, falta comida, falta luz, só não falta gente, o resto falta. Então, é importante vocês entenderem que a mesma coisa vai acontecer nesse período na Tailândia. Então, é um evento muito grande, os eventos estão cheios, então pensem sempre nisso. Os templos ficam muito cheios, porque tanto os tailandeses querem visitar, quanto os passeios estão ali para visitar. Então, os tailandeses estão ali para colocar água, florzinha e fazer todo o ritual deles nos templos, e tem os turistas que também querem ver, tirar fotos e tudo mais. Então, respeitem isso também, porque é um período muito cheio. Aí a gente volta para falar um pouco de criança em relação a isso. Criança é um pouco complicado também nisso. Então, pense bem antes de repente, reservar um passeio para trazer sua criança, que seja pequenininha, 2, 3 anos e tal, que vai acabar ficando, às vezes, ali inquieta, chateada com alguma coisa. Então, é bom tomar bastante cuidado em relação a isso. E, gente, eu tô falando isso de coração, tá? Porque para nós, é importante que vocês reservem os passeios, que vocês façam os passeios em Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Phi Phi, Krabi e tudo mais, que vocês façam esses serviços com a Tailandiando. Só que eu preciso também ter certeza de que você entende onde você está, de que você entende se é ou não bom para você. Passeio de Shanghai é um passeio, você vai visitar os templos branco, azul, vermelho, né? Templos maravilhosos, só que é um passeio que são 3 horas de viagem até lá. Então, imagina uma criança pequena, que às vezes está quente, está ali, né? O sol batendo ali na cabeça, vendo o templo, muita gente, fila. Imagina uma criança chorando o tempo inteiro com você. Nem você vai aproveitar esse passeio e nem a criança vai aproveitar esse passeio. Então, é importante você entender quais são as limitações e se vale a pena para você ou não. Então, por isso que aqui na Tailandiando, a gente sempre tenta colocar a sua experiência na frente de qualquer coisa. Tá? Então, é importante você, por favor, coloca isso na cabeça. Tenho filhos, ou de repente, eu não sou uma pessoa que não gosto de lugar cheio. Eu nem vou ver esse templo nesse período, eu vou pro festival, eu sei que tem muita gente, mas não vou pros templos por conta disso. Por favor, tá? Coloca isso na cabeça, porque realmente é importante pra gente que você também esteja atento e que você saiba onde você está, tá bom? Espero que isso faça sentido. A gente tem um artigo que fala somente sobre onde se hospedar durante o Festival das Lanternas. Então, se você entra no site da Tailandiando, você consegue já entender onde que você, no menuzinho lá, tem. E nos Tailandicas você consegue ver dicas somente sobre o Festival das Lanternas. Então, tá com o computador aí agora? Não entra agora. Espera terminar a live. Não, tô brincando. Tailandiando.com, lá no menuzinho, tem Tailandicas, e aí você consegue encontrar as dicas para o Festival das Lanternas. Mas a gente tem um artigo que fala somente sobre hotel durante o Festival das Lanternas. Tá? Então é muito legal você poder olhar esse artigo e entender onde você vai se hospedar. Mas, numa regra geral, o festival, como eu falei, ele acontece da cidade de Chiang Mai. Né? E a cidade de Chiang Mai, ela tem o quadrado, né? Então o quadrado, ele tem chamado de Old City, né? Que é a cidade antiga de Chiang Mai, e esse é o lugar onde de fato as pessoas procuram se hospedar, porque está bem próximo dos restaurantes, está bem próximo dos principais templos da cidade mesmo, de Chiang Mai, dá para fazer tudo andando ali. Os bazares, né, e as feirinhas, né, os night markets também acontecem muito próximo do quadrado. Então, a Old City, a cidade antiga, né, o quadrado que a gente chama, quando você olha no mapa, Chiang Mai, ele tem realmente um quadrado, então é muito legal. Então, o quadrado é um lugar onde a gente já indica muito para que as pessoas se hospedem.
Tem diversos hotéis muito bons ali, você pode ver nesse artigo que eu coloquei, que eu falei que tem ali do Thailand Dicas Festival das Lanternas, no site thailandiando.com. E ali no quadrado já tem algumas boas opções, né? E como eu falei, como o evento é fora, se você se hospedar nessas regiões de Chiang Mai, não tem muito problema. Um outro lugar que você pode se hospedar é a região da Niman Road, né? Que ali é uma região um pouco mais moderna, tem mais barzinhos, tem uma coisa ali um pouco mais sofisticada, tem vários restaurantes muito diferentes. Tem restaurante árabe que a gente gosta muito, tem restaurante mexicano também que a gente gosta bastante ali, tem restaurante indiano que a gente foi recentemente também que é muito gostoso. Então tem várias comidas ali, obviamente tem muita comida tailandesa, mas também tem formas, principalmente a gente que fica muitos dias, né? A gente consegue comer em lugares diferentes e também nesses períodos do festival tem uns barzinhos muito legais só com tailandeses. Então é muito legal que você passa, você vê ali, você consegue tomar uma cerveja também, e você vê os tailandeses como eles se comportam também quando eles estão no barzinhos e tal. Então é bem legal de vocês poderem pensar na Niman Road. A Niman Road e a região da Niman fica próximo do Maya Shopping, que é um dos pontos de encontro do festival, né? Ou pelo menos era um dos pontos de encontro anteriormente. Então muita gente acaba se hospedando ali para poder ir caminhando para o ponto de encontro, para poder ter um pouco mais de conveniência também nessa parte. Só que a Niman, ela fica um pouquinho distante do centro, do quadrado de Chiang Mai. Fica aí, vamos dizer, distante, vamos dizer, uns 3, 4 quilômetros. Não é tão distante, mas é uma distância que você pode pegar um pouquinho de trânsito, tem toda essa parte de uma ponta a outra ali. É uma rua, mas você tem essa questão que pode demorar um pouquinho para chegar. E um outro lugar que eu particularmente gosto muito e indico bastante é a região do Ping River, né? É o rio. Quando você olha no mapa, de novo, tem o quadrado, né, de Chiang Mai, e aí Taipei Gate, Taipei Road, e tem um rio, que é o Ping River, que ele vai descendo, aí ele desce até o mar. E nessa região do rio tem hotéis muito bons, hotéis 5 estrelas, hotéis 3, 4 estrelas, tem lugares muito bons para se hospedar, não fica distante do quadrado, mas ao mesmo tempo você fica, de certa forma, um pouco fora dessa loucura que é o quadrado, porque o quadrado nesse período fica muito cheio, realmente fica muita gente ali. Então é importante vocês também colocarem isso na hora de pegar a hospedagem. O ano passado teve um problema ali na parte do rio, porque em setembro, outubro tiveram ali as enchentes em Chiang Mai e alguns hotéis ali foram bem afetados, né? Tanto que alguns hotéis acabaram tendo que cancelar ali muita gente para o festival, foi um problemão, mas esse ano a gente espera que não aconteça e que realmente ali a gente consiga ter tudo isso funcionando muito bem. Tá, então essa parte de ficar tudo certo, depois deem uma olhadinha lá, mas essas são as principais localidades. E o que eu estava falando, perto do rio, tem um lugar que eu gosto bastante que é a Iron Bridge, que é a ponte de ferro, vamos dizer assim, ponte de ferro, né? Ponte de aço. E ali tem um ótimo lugar, um ótimo local para você se localizar na hora de pegar esses hotéis, tá? E o rio, gente, durante o festival fica muito bonito. Fogos, tudo iluminado. A gente fez um cruzeirinho legal o ano passado, o ano retrasado, ano passado, durante o festival. E é muito legal. O jantar maravilhoso no barco e tal. E fica muito legal de poder ver todos esses fogos e tudo mais. O ESP colocou assim: tem alguma diferença entre o dia 5 e dia 6? Ou tem alguma diferença entre o primeiro dia do evento e o segundo dia do evento? Não, tá? Como eu falei no início, o evento ele acontece no dia 5, né? O dia oficial do Ipeng, que é a comemoração, acontece no dia 5, no primeiro dia do evento. Mas não existe diferença em relação aos eventos, tá? O que eles fazem é realmente abrir um segundo dia para que mais pessoas possam aproveitar isso, porque não tem a capacidade de ter todo mundo num dia só. Isso para alguns eventos. O Authentic, como eu falei aqui, ele acontece somente no dia 5, porque ele tá ali para realmente só no dia da comemoração. Pode ser que nos próximos anos ele também abra para o segundo dia, mas este não é o caso agora. E eu quero falar um pouquinho sobre as datas dos próximos anos, tá, gente? Do que realmente acontece nos próximos anos. Como eu falei, o evento do Festival das Lanternas, ele acontece durante
a 12ª lua cheia do calendário lunar. Então ele acontece durante a lua cheia. É maravilhoso, de verdade. Você olha nas montanhas, a lua subindo, as lanternas, é maravilhoso, tá? E por conta disso, ele muda a data de acordo com a lua cheia daquele mês, com a lua cheia de novembro. Então você quer saber quando vai acontecer esse evento? Olha quando é a lua cheia daquele mês, de novembro daquele ano, tá? Então, só para trazer para vocês, estou me organizando aqui e quero já tentar comprar o meu pacote, eu quero já organizar minha passagem, quero organizar minhas férias para os próximos anos. 2025 agora vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro, né? Ingressos quase esgotados já. 2026 vai acontecer dias 24 e 25 de novembro, tá? Então um pouquinho mais no final do mês, como foi o ano passado, 7 e 28 de novembro. 2027, dias 14 e 15 de novembro. 2028, dias 2 e 3 de novembro, então fica um pouco próximo agora do que a gente tem esse ano. E 2029, nos dias 21 e 22 de novembro. Tá? Então eu já falei para vocês aí 4 anos lá na frente de eventos que vão acontecer do Festival das Lanternas. Então até 2029 vocês têm aí as datas dos eventos que vão acontecer. As principais perguntas de vocês aqui. Qual endereço de rua dentro da cidade do Quadrado que possui comemorações para o Festival das Lanternas? Vou no Pago no dia 5 e queria ir na rua no dia 6, mas não sei o endereço local. No dia 6, tá, Claudinha? No dia 6, geralmente não tem tanta comemoração mais na rua, tá? O evento, como eu falei, a comemoração, o Ipeng, é dia 5. Tá? O dia 6 você pode aproveitar, mas é aquilo que eu falei, estar na parte principal do Quadrado, na Taipei Road, né? Taipei Road, depois procura aqui no Onde Ficar ou aqui nos nossos artigos dentro do site sobre o festival, a gente fala Taipei Road, que é o Taipei Gate, que é o principal, tá? Isso é uma coisa que acontece ali, né? Até o rio, esse rio que eu falei, o Pink River, lá também tem pessoas soltando, geralmente no primeiro dia de comemoração. O segundo dia, ele é um pouquinho mais para os eventos pagos, tá? Então isso é uma coisa para você colocar aí. Mas boa pergunta, legal sua pergunta. Sabe me dizer se existe no Brasil algum lugar em que fabrica essas lanternas? Não faço ideia, Amanda. E eu acredito e espero... Bom, acredito que não. Mas também porque é uma coisa muito tailandesa. E você, obviamente, você não precisa... Se a ideia for trazer para a Tailândia, você não precisa, porque você pode comprar na rua ou nos eventos você vai ganhar de 2 a 3 lanternas, dependendo aí do evento, dependendo do assento, dependendo do ingresso e tudo mais. Tá? Então, enquanto a isso, você não precisa fazer não. A Claudinha perguntou, precisa imprimir o ingresso ou só apresentar o celular? Legal. Você não precisa imprimir, tá? Não tem a necessidade de você imprimir o ingresso. É bom, claro, se você puder imprimir, porque às vezes a gente sabe que perdeu o celular caiu no mar lá em Pipi, em Phuket, e não tá ligando mais, não consigo acessar o ingresso. Então isso é legal você ter impresso. Vou imprimir algumas coisas, já vou imprimir o ingresso bonitinho, deixar aqui na bolsa, se precisar tá ali. Mas geralmente todo mundo usa no celular. É importante você ter aí um power bank, né, um carregador portátil para você poder carregar o seu celular e ter ali o ingresso para você trocar pelo ingresso. O que acontece o ingresso você vai trocar ele na entrada. Então quando você chega no evento, você coloca, eles vão te dar um crachá, eles vão escanear o seu ingresso digital, eles vão te dar um crachá com o seu assento, com tudo bonitinho, e esse você não pode perder. Então é legal até tirar uma foto quando você receber esse crachá, porque perdi, consegue voltar lá de alguma forma e tentar de alguma forma recuperar. Mas é difícil porque sempre tem algum problema de pessoas que perdi o meu ingresso e tal, então é importante você ter isso impresso e ter no seu celular para você poder comprovar de que é o seu ingresso, tá? Tem o seu nome também, bonitinho e tudo mais. Qual é o endereço da saída do ônibus para o Festival das Lanternas? Eu vou com vocês. Claudinha, como eu falei, a nossa equipe vai avisar no WhatsApp, no Instagram aqui também. A gente teve, o ano passado foi no The Empress Hotel. Muito provavelmente vai ser o mesmo lugar, mas a gente não quer dar essa certeza para vocês agora, porque pode ser que mude, né? Então a gente quer, quando tiver tudo confirmado, bonitinho, certinho, mais próximo do evento, a gente coloca para vocês. Mas aí é basicamente
vai ser próximo do centro de Chiang Mai, vai ser próximo do quadrado, então você consegue também aí se organizar de uma forma mais fácil, sabendo uns dias antes ou algumas semanas antes, onde vai ser o ponto de saída, tá bom? Espero ter respondido bem essa questão aqui relacionada ao ponto de encontro. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Boas perguntas, gostei. Tá. Santos Lac colocou assim: quero ir em novembro para o Festival das Lanternas, só que os pacotes fechados com passeios inclusos estão um pouco caros. É possível comprar a passagem por fora e vocês me ajudarem com passeios e translados por toda a região? Santos Lac, vamos lá. Eu não sei se você chegou a já ver os pacotes que a Tailandianda oferece para o Festival das Lanternas. Então nós temos pacotes de 10, 12 e 15 dias, com diferentes preços e diferentes categorias. Neste momento a gente está oferecendo 3 ou 4 estrelas, principalmente 4 estrelas, porque os 3 estrelas também estão indo embora já. Então isso é uma coisa que a gente já tem de pacote colocado ali. E esses pacotes, eles são pacotes com a passagem aérea internacional. A gente não oferece nesse pacote. Então, você pode comprar a sua passagem aérea internacional e a Tailandianda cuida de todo o resto nesse pacote que você escolher, de 10, 12, 15 dias, tá? Mas eu também ainda não quero o pacote nesse modelo, eu quero fazer assim, assim, assim. Então, você consegue sim. Aí você vai ter que reservar sua hospedagem, vai ter que reservar seus voos internos, vai ter que reservar todo o restante para que a nossa equipe consiga ajudar com passeio, com traslado e com todos os serviços de receptivo que a gente já tem. Tá? Então isso é uma coisa muito tranquila para a gente. A única questão pode ser que você não tenha mais disponibilidade em alguns passeios. Passeios em Bangkok e Chiang Mai, nesse período a gente tem uma disponibilidade muito menor de vagas. Então é importante você saber disso. Para aí sim, pacote, você já vai ter o translado quando você chega no aeroporto, o hotel, os hotéis que você vai ficar, os voos pela Tailândia, as ferries, né, para ir, se o pacote incluir, né, para ir para Pipi, para voltar, e todos os translados dentro disso, e obviamente os principais passeios também. Tá? Então isso é importante a gente colocar. E se você é uma pessoa que está viajando sozinha, né, não sei se é o seu caso, como é o nome? Santos Lac, eu não sei se é o seu caso, mas se você é uma pessoa que viaja sozinha, que pretende de repente visitar a Tailândia sozinha, tem a expedição, que ela tem um custo mais baixo que os pacotes e você tem o acompanhamento de uma pessoa falando português, um acompanhamento de uma guia brasileira para poder estar com você ali no dia a dia da viagem, não só com você, mas com o grupo, né? No dia a dia da viagem, e você conhece outras pessoas também durante essa viagem, tá? Espero também ter respondido aí, mas eu entendo que às vezes as pessoas confundem, buscam outros pacotes por aí, e pacote com a passagem aérea, às vezes ele fica mais caro do que quando você pega só o pacote interno. Eu entendo isso, mas obviamente às vezes você vai conseguir encontrar alguma agência que vai oferecer uma boa passagem aérea para você, né? Então depende da sua estratégia aí, de como você vai fazer para visitar, para viajar para a Tailândia neste período. Eu queria responder algumas outras perguntas que colocaram aqui, que é muito legal e é muito importante a gente poder responder, porque as pessoas confundem bastante. Essa é sempre muito perguntada. Bruno, tem como fazer um bate-volta de Bangkok para Chiang Mai para curtir o festival? Não. Bom, vamos lá, vai. É possível fazer? É recomendado? Não. Vai ser legal? Não. Então, é uma coisa difícil de você conseguir fazer, tá? Por quê? Aí você vai ter que combinar horários e aí tem que entender o porquê você quer fazer isso, né? Porque Bangkok e Chiang Mai estão distantes. Então, por que você quer fazer isso? Por que você precisa fazer um bate e volta? Talvez porque você não entendeu onde ou porque você não tem tempo, ou porque você não quer dormir em Chiang Mai. Passa uma noite em Chiang Mai, volta no dia seguinte para Bangkok. Isso é possível, tá? Mas fazer um bate e volta no mesmo dia não, porque você vai sim conseguir voar para Bangkok naquele dia, só que à noite já não tem mais voo para você voltar para Bangkok. Aí você conseguiria pegar um ônibus para voltar para Bangkok, mas não é legal. Não faz sentido. E o trem não dá, porque o trem ele sai por volta de 7, 8 da noite indo de Chiang Mai para Bangkok. E, às vezes até mais cedo. Não dá para fazer nesse sentido, né? Aí às vezes você consegue achar um ônibus que sai mais tarde da rodoviária, mas aí é perrengue, não vale a pena, tá?
vem para o Festival das Lanternas, vem somente para o Festival das Lanternas, coloca que você vai precisar de 1, 2 dias, pelo menos 2 dias em Chiang Mai, para descansar, para fazer valer a pena e tudo mais. Tá? Ah não, eu preciso muito fazer um bate-volta, aí sim. Vem num dia, reserva o voo para voltar no outro dia, é uma coisa um pouquinho mais aceitável, vamos dizer assim, tá? Um pouquinho menos cansativo do que você tentar fazer um bate-volta, tá? Bruno, como é que eu chego em Chiang Mai? Chiang Mai tá no norte da Tailândia, né? Tá a 800 km, se não me engano, de Bangkok. Agora me perdi nas localizações, nas distâncias aqui. Mas ele é uma distância bem longa de Bangkok. Então você consegue, principalmente Bangkok, né? Você consegue voar desde o aeroporto BKK, o Suvarnabhumi, ou Don Mueang, o DMK. Esses são os principais aeroportos de Bangkok que você consegue voar para Chiang Mai para chegar até lá. Ou você consegue de trem, e aí o trem ele promete 12, 14 horas, demora 17 ou 18, mas é uma experiência muito legal o trem noturno, que eu recomendo que você pegue o sleeper, né, que é para dormir dentro do trem. Não faça a besteira que nós já fizemos uma vez, de pegar o trem ordinary, que é só a cadeira. Este a gente pegou porque não tinha mais o sleeper, era período do Festival das Lanternas também, a gente queria subir de trem, e não tinha mais, a gente foi, e assim, a gente não dormiu, foi muito complicado, não vale a pena. E o ônibus, essas são as principais formas de chegar, e aí você consegue também voar de outras partes da Tailândia, de Hat Yai, de Phuket, de Krabi, de Songkhla, Koh Samui não dá, mas tem outras várias regiões que você consegue voar, saindo desses lugares da Tailândia para chegar em Chiang Mai, e sempre a melhor forma é voando, tá, gente? Voando realmente é o melhor momento de poder chegar até Chiang Mai. Uma questão que todo mundo estava perguntando aqui, 31 de dezembro, como que é? É possível? Vai ter lanterna no Ano Novo? Existe e tudo mais? Vamos lá, no Réveillon, Ano Novo Ocidental, também soltam as lanternas? Até o ano passado, não existia nada em relação a isso. Até porque o Réveillon deles, o Ano Novo nosso, né, o 31 de dezembro para o 1º de janeiro, não é o Ano Novo para eles, não é o Ano Novo para os tailandeses. Aqui se comemora Ano Novo em abril, nos dias 13, 14 e 15 de abril. Este é o Ano Novo deles. Eles não comemoram como a gente no Réveillon. Então, até então, né, e como eu falei, o Ipeng, né, esse evento do Festival das Lanternas, ele é um evento religioso que acontece em novembro por conta da lua cheia daquele mês. Só que no ano passado conseguiram uma liberação para que esse evento ele ocorra também no dia 31 de dezembro. E aí sim, agora é possível ter o evento, a comemoração de fogos. Ele é uma comemoração para fazer o countdown, né, para fazer a contagem de Ano Novo, para realmente fazer a passagem do ano. Mas eles incluíram também a soltura das lanternas. Então, desde o ano passado é possível fazer a soltura das lanternas durante o Réveillon. Mas isso acontece somente em Chiang Mai. E nós temos também ingresso para esse evento de Ano Novo. Tá? Então, não está lá no nosso site ainda, mas fala com a nossa equipe que nós temos o ingresso para o Ano Novo em Chiang Mai para as lanternas, tá bom? Mas, de novo, não é uma comemoração religiosa, não tem toda a questão local. Isto é um evento para que você tenha foto com lanterna, isso é um evento com finalidades turísticas, tá? Isso é muito importante a gente poder colocar para que assim, você não vá com uma expectativa, nossa, é um evento local. Não é isso, é um evento com finalidades turísticas, tá bom? Um amigo fez o bate-volta, saiu de Bangkok em um voo cedinho, passou de Chiang Mai e pegou um voo de volta à noite. Disse que foi cansativo, mas valeu a pena para ele. Exato, depende do que você quer. Eu, particularmente, acho que não vale a pena, principalmente se uma pessoa está viajando, uma pessoa está em viagem, de férias e tal, você vai acabar cansando muito. Às vezes é melhor separar um pouquinho de tempo ali para Chiang Mai. Prepara 2 dias, volta no dia seguinte, descansa, acorda, consegue ali aproveitar. Mas como eu falei, possível não é recomendado, né? Por isso que eu mudei o que eu tinha falado. Não é possível sim, não é recomendado. Quais são as opções de pagamento
para o festival com vocês. Somente Pix, o Neto colocou. Bom, para o evento do Festival das Lanternas, somente para o ingresso, você tem aí as formas de... Depende muito de qual evento que você compra, tá? Mas você pode pagar com cartão de crédito, você pode pagar com o Wise, Nomad ou, claro, fazer pagamento via Pix, tá? Dependendo do evento que você vai comprar o ingresso ali. Tem que falar com a nossa equipe no número aqui embaixo para entender as informações em relação a isso. Para os pacotes, você consegue pagar parcelado em real com cartão de crédito, ou você consegue pagar também via Wise, via Nomad, via boleto bancário. Tem diversas formas. Como se você estivesse comprando um pacote numa agência de viagem no Brasil, você vai pagar para a Tailandiano em real, cartão de crédito, sem adição de nenhuma taxa, IOF, coisas do tipo, porque já está incluído no valor do pacote ali. E a mesma coisa acontece com as expedições, as viagens em grupo, tá bom? Quando você vai comprar, mesma coisa que com um pacote. Cartão de crédito, boleto bancário, via Pix, parcelamento, e aí o ideal é você conversar com a nossa equipe para entender quais são os limites de parcelamento de cada produto, de cada pacote, cada ingresso, tudo mais. Mas a gente tem essa facilidade para que vocês consigam aí pagar de uma forma melhor também, tá, Neto? Foi o Neto que perguntou, né? Boa. Uma coisa que é importante para a gente colocar, eu quero trazer alguns conselhos para vocês aqui, tá, gente? Em relação, e eu já estou finalizando essa live que já se estendeu por 1h30, mas conselhos muito importantes para quem vai visitar o Festival das Lanternas, independente de quando for. É aconselhável chegar alguns dias antes na Tailândia. Então, se o evento vai acontecer no dia 5, chega no dia 1, chega no dia 31 de outubro, finalzinho ali, para poder aproveitar da melhor forma o evento e também poder descansar, poder visitar de forma descansada, tá? Então, chega alguns dias antes. Também tenta chegar em Chiang Mai pelo menos um dia antes do Festival das Lanternas para você descansar, para você poder estar ali, ver a cidade, ver como a cidade fica iluminada, como fica bonita, os tailandeses estão felizes. Então, é uma coisa legal de você poder fazer. Chega antes, tá? Uma coisa também de antes, e isso eu falo de agora, né? Tomem cuidado com sites e blogs que dizem que somente um local é o oficial, que somente tal evento é autorizado, que somente tal agência pode fazer isso ou aquilo. Existem pessoas que estão ali tentando criar essas informações para induzir vocês a alguma coisa errada. Ah, não, porque eu sei que só esse evento aqui é o oficial. Não existe isso. Tem vários eventos, como eu falei aqui no começo dessa live, que são vários eventos que são oficiais, que são vários eventos pagos, autorizados pelo governo tailandês e organizam uma festa maravilhosa. Então não acredite quando você vê um blog ou um site, por mais que pareça confiável e tudo mais, falando que só aquele é o oficial. Geralmente essa pessoa está ali para tentar te influenciar e ganhar dinheiro nessa parte de uma forma não correta, vamos dizer assim. Tá? Então toma bastante cuidado com isso. Blog, site, YouTube, influencer que fala que é somente aquele, tá errado, porque como eu falei aqui, existem pelo menos 4 eventos que você pode visitar, além do evento gratuito, tá bom? E obviamente eu sou uma agência, qual que é o meu interesse de falar isso aqui? Para que você não caia em golpes, para que você não acredite em pessoas que estão mal intencionadas, tá bom? De verdade, gente, existe isso em todo lugar do mundo, em todas as nacionalidades, em todo local. Vai ter gente querendo, de alguma forma, vamos dizer assim, puxar a sardinha para lá para que você não reserve de uma forma em outro lugar, tá? No evento, isso é importantíssimo, tá? Se vestir de forma adequada. É um evento que ele, como eu falei, principalmente no dia 5, né? Ele é um evento religioso, ele é um evento celebrado pelo povo Lana, é um evento celebrado pelo povo do norte da Tailândia. Se vestir de forma adequada, como se você fosse para um templo, se veste. Mulheres, se puderem cobrir, né, barriga, pernas, parte do braço, vocês vão estar respeitando. É obrigatório? Não é. É legal? Muito, tá bom? Você está respeitando muito os tailandeses. Você vai realmente evitar qualquer tipo de comentário. Eu sei, acho que pausou aqui, né?
Eu sei que é interessante e é importantíssimo que vocês tenham toda a liberdade do mundo para poder vestir o que quiserem, andar como quiserem, mas em alguns templos, como esses eventos em que existe um porquê daquela comemoração, é importante que vocês também tentem respeitar aquilo ali. E a roupa, né, tanto para homens quanto para as mulheres, é uma coisa muito importante, tá? Regata, bermuda muito curta, tudo isso eles vão acabar aí de alguma forma ou falando alguma coisa, ou dependendo de como estiver, eles podem acabar barrando, tá? Então tome um pouquinho de cuidado com isso e respeitem. Uma coisa que eu falei agora há pouco, cheguem cedo, seja no ponto de encontro, seja no momento onde vão soltar lá as lanternas, a hora que eles chamam todo mundo para soltar as lanternas, se antecipem, cheguem cedo, chegou no evento, vai ver como está a comida, aproveita, come ali e tal, porque tudo isso depois fica muito cheio. Depois das 4, 5 até as 7 da noite, começa a chegar muita gente nesses eventos. E a galera começa a vir de monte. Então, tudo que você pode aproveitar, aproveita antes. Aproveita antes, depois que chegou o pessoal, descansa, senta, arruma um lugarzinho ali, relaxa e tal. E aí, a hora que abrirem a parte da soltura das lanternas, você pode entrar. E aí, como eu falei, no final, não ficar muito tempo até depois que soltou as lanternas. Porque, como eu falei, os transportes ficam muito cheios. E quanto mais tarde você fica, pior vai ficando, porque muito transporte vai indo embora e você vai acabar tendo que esperar para que o transporte volte para te buscar no evento, que, como eu falei, está pelo menos a 1 hora de distância, cada trecho. Tá? Então, é importante vocês se programarem para isso também, para evitar que durante o Festival das Lanternas aí vocês tenham perrengue, né? Para evitar que vocês, de repente, não sabia disso e tudo mais. E como eu falei, gente, a Tailandiando é uma agência parceira desses eventos e autorizada a revender esses ingressos para que vocês possam aproveitar da melhor forma, tá? E aí vocês conseguem também fazer isso dentro dos pacotes, como a gente falou. Tem o ingresso Tailandiando, que para o CAD ele está dentro somente com o transporte Tailandiando, né, que é um transporte organizado pela agência. Mas para o Authentic, esse transporte não está disponível porque é um evento de menor expressão, como a gente já falou. E aí, eu sei que tem perguntas caindo aqui agora em relação a isso, depois volta na live e assiste bonitinho, porque a gente falou sobre transporte, sobre tudo, sobre essas várias coisas. Então, se você chegou depois, dá uma olhadinha, porque a sua pergunta ela foi respondida lá já, você só chegou um pouquinho depois, tá bom? E aí, como eu falei, então tem os ingressos que a Tailandiando oferece em relação a isso, tem os pacotes que ainda tem alguns com uma disponibilidade muito limitada, e viagem em grupo, expedição, com mais pessoas na mesma expedição, para que vocês possam aproveitar, tá bom? Espero muito que tenham gostado dessa live, respondi o máximo de perguntas que eu pude aqui, e se vocês realmente querem ter aí mais informações, essa live vai estar disponível daqui a pouco, ou pela manhã do Brasil, no feed aqui do Instagram, tá bom? Entre no nosso grupo do WhatsApp, quem não tiver, manda uma mensagem para o número aqui, que a nossa equipe vai responder o quanto antes, tá bom? Copo com crap e até a próxima, gente. Muito obrigado, vejo vocês no Festival das Lanternas. Até novembro. Tchau, tchau.